Cara, qual foi o seu diagnóstico inicial? Foi uma loucura, Renato. Eu estava nos Estados Unidos. Eu fui diagnosticada com hipermobilidade articular, mas para isso demorou muito tempo. 2 anos, quase 3 anos. Demorou... E o que é hipermobilidade articular? É quando você tem, não sei se chega a ser uma deficiência genética, mas é um problema genético, onde a sua articulação ela vai além do que o ideal para que você mantenha todas as suas estruturas preservadas. Então, o que acontece? Eu achava bonito eu abrir espacate, eu colocar as mãos no chão, isso até é um alerta para as pessoas. Então, eu sempre tive uma mobilidade muito boa e achava legal isso. Por exemplo, meu filho Thales, quando ele estica o braço, esse cotovelo vem para cá. Então, exatamente, isso é um problema. Isso pode ser sinal de hipermobilidade. Exatamente. Ó, por exemplo, o dedão que você encosta aqui, assim... Você encosta o dedão aqui? Então. Exatamente. Então, você encosta, cara? Eu encosto. Eita! Então, e aí eu sei que... Ou seja, então são em várias articulações, são não é em uma várias só? articulações. Pelo que o médico estava me explicando é o seguinte, algumas pessoas podem ter mais em umas articulações, outras menos, e algumas pessoas podem ser contorcionistas. E aquilo não é porque a pessoa treinou para aquilo. Ela tem um problema genético. Uma hipermobilidade. Exatamente, uma hipermobilidade. E qual é o problema, qual a patologia que isso te causava? E aí o que aconteceu? Eu tava deitado, eu nunca me machuquei treinando. Tá. Eu tive no máximo uma inflamação de quadril, coisas que atletas têm. E aí o que acontece? Eu tava deitada e eu fui virar o pescoço de lado para pegar meu celular e eu senti uma distensão muscular, um estiramento. Nessa hora eu não conseguia fazer direito o movimento de engolir e fiquei com a garganta travada, chamei o Rafa, fiquei desesperado e depois disso eu acordei com formigamento, dor de cabeça, uma dor de cabeça que eu não conseguia apoiar a cabeça no travesseiro. E eu falava para os médicos e ninguém entendia direito, porque é um movimento que parece estranho a uma pessoa normal. Hoje eu entendo que chama movimento cabeça de coruja. É quando você vira a sua articulação do pescoço além do ombro e você estira toda a parte de nervo, de articulação. Musculatura. Então, exatamente. Então, e esse seu movimento você só foi capaz de fazer pela hipermobilidade articular. Pela hipermobilidade articular. Não é anatômico a pessoa conseguir fazer isso. Exatamente, não é anatômico. Então, quando eu cheguei para falar para os médicos, tem aquele preconceito, mas é que você treina. Entendeu? Então você a pessoa não teve diagnóstico exatamente, automático. A pessoa nem se preocupa muitas vezes em querer ver os detalhes do que aconteceu, em querer te ver além do preconceito de você ser um atleta profissional, né? Já pensam, se machuca porque treina, se você não sei o que, porque treina. Você entendeu? Então, eu enfrentei muita dificuldade para conseguir descobrir exatamente o que tinha acontecido com o meu pescoço, porque eu tava com toda a estrutura machucada. E aí nessa de pesquisa, não acha, não sei o que, eu nunca tinha sofrido de ansiedade e chegaram a me falar que poderia ser ansiedade. Eu comecei a pensar, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Mas eu não tô conseguindo sustentar direito o meu pescoço. Mas eu falei pro Rafa, eu não vou desistir, vou continuar investigando. E aí foi quando o médico eu falei pra ele, eu sinto até que a minha circulação não tá boa. E ele falou pra mim o seguinte, faz um exame que chama angiotomografia, pra ver se tá tudo funcionando os vasos que irrigam a sua cabeça. Foi aí que ele viu um aneurisma pequeno na transição justamente do pescoço com a cabeça. E aí foi quando ele chegou pra mim e falou o seguinte, Karen, se você fosse uma pessoa que não é atleta, que não quer competir, que não quer treinar pesado, eu ia falar pra você, segura, vai fazendo uma manutenção com o exame. Mas se você não operar, você nunca mais vai treinar pesado, você nunca mais vai competir, você vai ficar com a sua vida mais limitada, porque você não pode aumentar muito seu fluxo sanguíneo e tal. E aí na hora eu pensei, cara, não vou mais competir. Tipo assim, não vou me expor exatamente a uma cirurgia, né, se não é necessário, só pra mim continuar treinando pesado. Às vezes eu vou ter que mudar a minha cabeça e tal. Até que, Renato, eu ia pra academia, tinha vezes que eu chorava. Tipo assim, sabendo que eu podia fazer um agachamento com X quilos, um stiff e tendo lá fazer com 20 quilos, 10 quilos. E eu falava, cara, isso aí não sou eu. Tipo assim, não tem nexo eu viver assim. Fora o medo, né? Você tem uma dor de cabeça e você fica, será que é agora? Será que é agora que deu ruim e tal? Foi aí que eu falei, não, mas eu vou superar. E falei, não, vou enfrentar esse momento, vou ir até o meu limite. Foi quando a gente foi viajar, fomos para os Estados Unidos. E o Rafa ia começar a preparação lá, se eu não me engano. E eu com aquilo na cabeça, triste, ele também preocupado. Porque assim, qualquer dor de cabeça que eu tinha, ele ficava, mas e aí, você tá bem? Tá normal e tal? Porque a gente sabe que AVC é uma coisa que acontece muito. E as pessoas nem fazem exame para ver se tá tudo bem ou não. Então a gente ficou com aquele medo até que um dia eu falei,
Rafa, fica nos Estados Unidos, faz sua preparação, eu vou voltar pro Brasil e vou operar, pra mim chega. Até porque eu sou atleta, eu não tô me sentindo viva. Tipo assim, se tem a possibilidade de eu reverter isso, eu vou ir atrás até o fim. E aí foi quando ele falou pra mim, não, cara, eu vou voltar com você, porque não tem como eu ficar em paz sabendo que você tá lá sozinho. Tipo, sozinha, não tem como eu continuar minha preparação aqui tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Você sempre esteve comigo, eu vou estar com você. Tipo assim, agora. E aí a gente voltou e eu fiz a cirurgia. E quando eu fiz a cirurgia, o médico falou pra mim, foi a melhor escolha que você fez porque já tinha crescido mais rápido do que eu imaginei. Nossa. Então foi muito louco, tipo assim, Deus, né, escreve certo. E como é que é essa cirurgia? Você deita, lógico que deita, né? É que você primeiro faz um exame acordado, né, deitado, onde eles fazem uma incisão na sua coxa e eles entram com uma câmera, que passa pelo coração e tal, até chegar no cérebro e você acordado. Você tá de brincadeira. Esse é o primeiro exame. E naquele momento, cara, tipo assim, você já ouviu falar não passar um Wi-Fi? Porque ele fala pra você, não se mexe. E você sabe que tá passando uma câmera dentro de todo o seu corpo, desde o coração e tal, até chegar no cérebro. Você sentia algo? Eu senti... Incômodo? Não é um incômodo, você sente seu cérebro pegando fogo. Porque é engraçado que a gente não sente dor, dizem, né, no cérebro. Só que eu não sei se eles injetam um líquido que você sente... Exatamente, você sente como se tivesse jogado um líquido quente lá dentro. E é uma sensação que você nunca sentiu, então não tem como explicar. Entendi. Eu sei que eu tava lá, aí eu falei, eu só senti fogo, tipo assim, né? Porque você fica até com medo de falar. Aí ele fala, é normal, só fica tranquila, tenta não tossir e tal. Tipo assim, aí você, né? Aí beleza, a cirurgia é similar. Aí o que acontece? Quando eles fazem esse exame, eles identificam exatamente aonde está. E aí depois eles fazem a cirurgia em outro momento. Essa incisão, depois você tem que ficar uns dias sem andar e tal, sem pôr o pé no chão, mas a recuperação até que é tranquila. Na cirurgia é mais ou menos a mesma coisa, só que aí você está entubado e com anestesia geral, porque realmente é milimétrico, eles vão deixar uma pecinha no seu cérebro. Então, é mais ou menos o mesmo procedimento. Graças a Deus não tiveram que cortar minha cabeça. Às vezes as pessoas têm, né, essa pergunta, meu Deus, será onde está a cicatriz, né? Mas não, porque se o meu aneurisma tivesse rompido, aí sim, eles têm que abrir a cabeça no meio e tentar sanar aquele derrame. Exatamente, aquele derrame e aliviar a pressão, né? Exatamente. Intracraniana. Mas no meu caso não, como eu fiz antes disso acontecer, graças a Deus, porque quando isso acontece da pessoa realmente ter um AVC, a chance de sobreviver é muito pequena, principalmente sem sequelas. Então eu fiz isso antes que acontecesse isso, então ele foi certeiro no lugar e deixou como se fosse uma molinha, né, stent que eles falam, e é como se ela fizesse uma capa na artéria para que... Na veia. Na parede na da parede veia. da Ela veia. cobre a parede da veia, um, assim, sabe? Como se fosse um canudo. Entendi. Exatamente. Então, aquela parte que está fragilizada, ela fica encoberta e depois de um tempo ele continua lá, mas a veia cicatriza. Cara, então, que negócio sensível e milimétrico. E sabe o que é o mais louco, Renato? Que isso é uma coisa que não é tão antiga, né? Principalmente essa cerebral. Há pouco tempo atrás, eles esperavam a pessoa chegar no limite para operar e muitas vezes era essa cirurgia aberta. Né? A recuperação então, disso? A recuperação, o problema não é a recuperação. Até que é tranquilo, apesar de que eu fiquei na UTI, se eu não me engano, 2 dias. Eu voltei sedadíssimo, eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. O Rafa fez uma festa surpresa pra mim que eu nem tava lá. Né? Mas assim, a recuperação é tranquila. O difícil é que até ele saber que deu tudo certo, ele pede pra você fazer um acompanhamento de 1 ano. Então eu só pude voltar a competir depois que deu 1 ano certinho da minha cirurgia. Com 6 meses ela teve que refazer esse exame de entrar lá de novo. E depois com 1 ano de novo fez esse exame. Na verdade, acho que ele conseguiu me liberar um pouco menos. É como se estivesse esperando alguma cicatrização ali no local. E aí foi a maior felicidade, porque aí fica aquela resposta e ele já vê o resultado na hora, né? Porque ele tá vendo no vídeo, exatamente. E aí eu e o Rafa na sala, porque assim, Renato, foi triste que... Quando eu fiz esse primeiro exame... Pra saber se ela tinha. Pra saber se eu tinha. Tava eu e o Rafa nessa mesma sala, né? E aí a gente ouviu na sala do lado, era como se fosse dividido por cortina, assim, né? Tá. E a gente ouviu na sala do lado, no hospital, o médico falando pra menina que tava lá, fica tranquila que você não precisa operar, tá tudo bem. Então a gente esperando essa resposta, falando, vai vir essa resposta pra mim, né? O Rafa, não, tá vendo? Você viu aqui e tal. E aí daqui a pouco ele vem pra mim e falou,
tá lá. Seu caso é passivo de operação. Seu caso, se você quiser operar, a gente indica e tal. Então, quando veio a resposta do resultado final, tava lá eu e o Rafa de novo na mesma sala. E aí, tentando criar um pouco menos de expectativa, né? A gente, e aí ele vem e fala, Karen, melhor impossível, você tá 100%. Tipo assim, você pode voltar vida a fazer normal. o que você quiser. Vida normal. E aí, nossa, não. Tipo assim, isso era finzinho de dezembro. A gente falou, vamos virar o ano, já começa a preparação em janeiro. Dia 5 de janeiro, eu tava toda feliz, voltando. Então, assim, foi aquela preparação que eu fiz, Renato, sem sacrifício nenhum. A maioria dos atletas, às vezes, é normal, a gente tá com fome, a gente reclama, a gente tá cansado, a gente reclama. Eu não reclamei de nada. Tipo assim, todo tempo eu tava feliz, que eu tava cansada, que eu tava com fome, mas que eu tava no jogo. Você tava grata. Exatamente, eu tava grata. Eu tava grata. Por tudo. Por estar passando fome, por estar cansada no treino, por estar estressada da fome. Eu acho que esse foi o seu aprendizado, né, cara? Foi. Tudo que a gente passa na vida de muita dificuldade, ele nos refina. Sim. Não adianta. Tudo que você passa de dificuldade nos refina. Talvez hoje você consiga olhar uma preparação do Pro, que é pesadíssima, com um olhar muito mais leve. Sim, exatamente. Com um olhar mais leve. Por isso que eu acho que você conseguiu competir tantas vezes seguidas. Eu competi 3 vezes e eu falei pro Rafa, se não fosse esse monte de coisa que foi dando errada, que não tava no meu controle, tipo, hotel, o Rafa ficou preso no elevador, um monte de coisinha. Nossa,